Quais são, meus irmãos? Estamos estudando a lição de número 6 da Revista dos Adultos. O título da lição é O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Tem um trimestre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, revista comentada, o pastor Elenay Cabral. Estamos estudando o Evangelho de João, alguns textos do Evangelho de João, demonstrando os objetivos e o ponto de vista do apóstolo João, ao registrar esses fatos acontecidos na vida de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo para demonstrar que Jesus é Deus, que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, que o Verbo encarnou, habitou entre nós, e inúmeros sinais João registra, demonstrando a divindade de Jesus e também as suas declarações. Uma dessas declarações nós vamos estudar hoje, que ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. O textuário diz: Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, versículo 14. Verdade prática, Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Louvado seja Deus. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um texto maravilhoso, Jesus aqui revelando esses mistérios através dessas alegorias, dessa simbologia do pastor, da ovelha, do ladrão, do mercenário. Então, vamos estudar sobre esse texto durante essa lição. Os objetivos da nossa lição serão analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação, e estabelecer comunhão com Deus. Esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo, e diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Louvado seja o nome do Senhor. Veremos aqui durante a lição que o contexto no qual Jesus faz essas declarações, a partir do capítulo 9, quando Jesus comemorou sua nascença, veremos que havia ali toda aquela hipocrisia dos fariseus, a ponto de criticar Jesus, querer pegar Jesus em alguma palha, expulsar até o cego da sinagoga, sendo que ao invés de se alegrarem com o cego agora ter recebido aquele grande milagre, eles se irritam com isso. Então Jesus vai comparar a figura desse ladrão, desse mercenário, desse falso pastor, com um verdadeiro pastor que é o nosso Senhor Jesus. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário,
para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então, há esta comunhão, esse relacionamento com o pastor com as ovelhas. Então, as ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor, bom pastor. E não ouvem, não vão atrás do mercenário. Infelizmente, hoje acontece o contrário. As ovelhas estão indo atrás dos mercenários, dos ladrões, dos falsos pastores. Por quê? Porque desconhecem a voz do seu pastor. Não examina a escritura, não estuda a palavra do Senhor, não é um aluno de escola dominical, não frequenta os cultos de ensino e acaba então ouvindo qualquer voz. Existe um hino que está bem em evidência nesses dias, em que diz: eu vou calar todas as vozes, menos a tua. Então, devemos também calar as vozes dos falsos profetas, dos mercenários, e ouvir só de Jesus, ter comunhão com Jesus para conhecer a sua voz de longe. E quando a gente vê aqueles vídeos na internet de ovelhas, as pessoas tentando dar uma voz de comando ali, expressando as mesmas frases de um pastor, e as ovelhas não se mexem. Mas quando o pastor fala, ou emite aqueles sons, as ovelhas se agrupam e reconhecem a voz do pastor. Infelizmente, hoje os crentes, por negligenciar, por falta de comunhão com Deus, por falta de conhecer a Cristo, a sua palavra, acabam ouvindo outras vozes de comando que não são a de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro tópico: Jesus à porta das ovelhas. O contexto: este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João 9, 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabia que seu testemunho os incomodaria. Então eram tão maus que até o cego de nascença os expulsaram da sinagoga. Então, imagine que isso faria com Jesus se pudesse naquele momento. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, de 1 a 10. Então, esse texto de Ezequiel tem essa mesma advertência quanto os falsos pastores que Jesus agora está trazendo. Então, diz assim lá em Ezequiel 34: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas, comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para a parte de todas as esferas do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Viva o rei, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Glórias a Deus. O texto prossegue com Ezequiel fazendo essa dura advertência aos pastores. Agora, devemos entender que pastores são esses a qual Ezequiel está falando, e até mesmo aqui Jesus também vai falar. Na época do Antigo Testamento não havia a figura do pastor eclesiástico. Os pastores eram os líderes de Israel, eram os príncipes, os principais das tribos, os anciãos, os sacerdotes e os reis. Esses eram os pastores que negligenciavam, maltratavam as ovelhas, não buscavam a perdida, a que estava doente. Então, eram os líderes. Pastores quer dizer os líderes, naquele momento,
Tinha líderes espirituais, que eram os sacerdotes, mas também tinha os líderes políticos, que eram os principais, os anciãos, os reis. Glórias a Deus. Então não há pastor, né, no molde, né, do Novo Testamento, no sentido de um presbítero, um líder religioso, no Antigo Testamento. Então a profecia era para aqueles líderes. Aqui Jesus vai falar também de líderes religiosos, no sentido dos fariseus, né, que, como vimos no capítulo anterior, capítulo 9, se incomodaram porque Jesus curou um cego de nascença, a ponto, né, de expulsar o cego da sinagoga, porque aquele testemunho incomodava eles, né? Mexia com o brilho deles, com a autoridade. Jesus, para eles, era uma ameaça, por causa da sua posição espiritual, né? O povo tinha reverência ali para os fariseus, consideravam-os piedosos, religiosos, mas Jesus desmascara, né, a hipocrisia deles. Então, a quem Jesus está se referindo como falsos pastores, como veremos, mercenários, ladrões, aqueles líderes. E então podemos fazer uma aplicação também aos pastores hoje, né, os líderes religiosos, né, aos tais profetas, aos tais mestres, né, normalmente falsos mestres e falsos profetas, que não ligam para o rebanho, não tem amor ao rebanho, mas age às vezes como mercenário ou deixa as ovelhas à mercê de lobos cruéis, como Paulo também falou quando preparava a igreja ali, quando ele estava se dirigindo a Jerusalém e haveria de ser preso, como as profecias haviam já alertado a ele, né? Ele sabia que ia ser preso em Jerusalém. Ele passando de Mileto, manda chamar os presbíteros e desse instrução para que eles tomassem conta da igreja, porque depois da sua partida viriam lobos cruéis. Glórias a Deus. Então, líderes que nos dias de hoje, no nível espiritual, podemos então aplicar a pastores, né? Não pastores de ovelhas, como essa alegoria, mas pastores da igreja do Senhor, né? Como veremos aqui mais à frente. Falsos pastores, no caso, né? Porque Jesus é o verdadeiro pastor, é um pastor, como diz aqui a lição. E aqueles que servem a Ele estão fazendo um serviço ao Senhor, apacentando suas ovelhas, como Jesus disse a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veremos também que o mercenário, o ladrão, estão a serviço de quem? Do diabo, né? Então, quando a gente fala o ladrão veio roubar, matar e destruir, é claro que no contexto direto vai estar falando de falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, mas eles servem a quem, né? Um falso mestre está servindo a quem? Não a Deus, ao diabo, né? Um falso pastor também está servindo a quem? Ao diabo, né? Então, indiretamente, quando dizemos ladrão veio matar, roubar e destruir, estamos fazendo referência ao chefe desses que estão ao seu serviço, né, achando que estão apacentando a si mesmos, estão comendo a gordura da ovelha, estão deixando as ovelhas à mercê de qualquer perigo, de qualquer lobo. Então, esses que acham que estão fazendo para si, estão fazendo para o diabo, que estão fazendo serviço do inimigo, né, das nossas almas. Segundo subtópico, a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas, João 10, 1 a 13. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João 10, 7. Nos primeiros versículos de João, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Então, na primeira parte, Jesus diz que ele é o bom pastor que entrou pela porta. Os outros que vão por outro caminho são ladrões. Mas depois Jesus vai dizer agora que ele é a própria porta, né? Glórias a Deus. Não é que ele está ali deitado na porta, só passa se ele sair da frente. Ele é o caminho, né? Como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente só entra no aprisco por ele, só encontra a salvação por ele, só vai até o Pai por ele. Então, ele é a porta também. Então, além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, João 10,7. E logo depois declara, eu sou o bom pastor, João 10,11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, João 10, 11 e 14, pois não cuidavam, protegiam, orientavam o povo de Deus. Né? Só pensavam no seu prestígio, só pensavam, né, na sua posição social, né, ali como religiosos, né, e não pensavam nas ovelhas. Então Jesus vai confrontá-los
E essa parábola, ou essa alegoria, serve também para isso. Terceiro subtópico, a mensagem da porta. O significado contínuo na frase sua porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor atua é uma porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4, 14 e 15. Permitindo-nos aproximar dele com ousadia e confiança. Então podemos chegar ao trono da graça porque o Senhor Jesus já abriu um novo e vivo caminho. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Só tem um acesso, Jesus. Ele é o único caminho. Glórias a Deus. Né? Nessa alegoria vai também falar a imagem do porteiro, né? Alguns buscam interpretar o porteiro como se fosse o Espírito Santo, né? Ou aqueles que estão a serviço de Jesus também, apontando para a porta, né? Cuidando ali da porta. Louvado seja o nome do Senhor, apresentando a porta para as ovelhas. Então, a gente vê nessas alegorias, né? Vários símbolos representando a nossa salvação, nosso lugar de segurança, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo, temos que passar pela porta, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Então, vimos o pastor, ele é a porta, e ele é o bom pastor. E vamos falar agora sobre o local, né, de repouso, de segurança ali das ovelhas. Primeiro subtópico, parábola, uma alegoria, né? Então, o comentarista aqui deixa aqui essa questão, né? Porque parábola normalmente havia de ser uma narrativa curta, né? Com uma simbologia, com metáforas, também com uma moral, né, na história, com a mensagem ali central da parábola que Jesus, né, estava ensinando. Mas aqui a gente vê mais, né, uma alegoria, não vê essa narrativa, né? Vê mais a simbologia que Jesus apresenta, demonstrando então que ele é o pastor e que, aleluia, nós precisamos ser ovelhas e ovelhas atentas, ovelhas que ouvem a voz, conhecem a voz do seu pastor. Glórias a Deus. Inclusive nas traduções mais recentes, em vez de versículo 6 citar que é uma parábola, diz que é uma comparação. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola, né? Então, mas na NTLH, na NAA, está como comparação. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas do aprisco. Então, o Senhor usava essas metáforas, essa simbologia para ensinar, né? Para demonstrar coisas espirituais, relacionando-as com as coisas que os seus ouvintes conheciam bem, né? Então, eles tinham a vivência ali do pastoreio, das ovelhas, e poderiam entender e compreender aquela mensagem que Jesus estava ensinando. Segundo subtópico, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Então, o aprisco é a Igreja de Cristo. Não quer dizer simplesmente a igreja local. Claro que na igreja local a gente tem um pastor e também tem essa proteção, essa segurança, né? O lugar onde nós nos abrigamos, o aprisco, né? Glórias a Deus, onde o pastor tem a responsabilidade de zelar ali por cada ovelha, né? Depois ele também tem a responsabilidade de levar aos pastos verdejantes, ou seja, alimentá-las com a comida sã, comida do alto, né? Com a palavra de Deus. Mas, no sentido geral, Jesus é a porta, que aqueles que se salvam entram por ela, a porta estreita, né? Vamos dizer para o Senhor, e estando em Cristo, a gente está no aprisco, né? A gente faz parte da igreja do Senhor, daquela igreja que vai um dia ser arrebatada
Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos que entraram pela porta pertencem a esse aprisco. Muitos hoje, né, só querem olhar de longe, só querem dizer que é bonito, que gosta das pregações, dos louvores, mas não quer entrar, né, não quer renunciar, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer abandonar os pecados, mas fica de fora, né? Mas só é a ovelha que entra no aprisco. E mais uma vez, enfatizo, tem que ter comunhão com Cristo, tem que conhecer sua voz para não, aleluia, ser enganado por nenhum outro. Terceiro subtópico, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. João 10:11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. João 19:30. Assim, as afirmações de sua porta, e eu sou o bom pastor, no verso 9 verso 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. A gente vê que o nosso bom pastor, ele realmente cumpriu, né? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Para que nós tivéssemos essa proteção, essa guarita, né? Estamos cercados debaixo da graça do Senhor, sua proteção, seu cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Então podemos fazer parte desse rebanho, desse aprisco, porque Jesus, ele deu a vida por nós. Não merecíamos, mas nós hoje podemos fazer parte, né? Ele nos chamou para estarmos juntos a esse rebanho. Louvado seja o nome do Senhor, como ele mesmo disse, né? Havia ainda outras ovelhas que não estavam ali, mas convinha agregar elas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Graças a Deus. E nós somos essas ovelhas. A gente lembra também que Davi, né, era um pastor dedicado e, né, enfrentou o urso e um leão para cuidar das ovelhas. Lá em Amós também cita uma situação parecida, dizendo que o pastor, aquele pastor dedicado, é aquele que luta, né, com um leão, um lobo. E é interessante que Amós diz assim, nem que seja a orelha ou a perna tem que trazer, para demonstrar que realmente tirou, né, da boca do urso, do leão, do lobo, daquela fera que atacou o rebanho. Mas o mercenário foge, né? O mercenário, ele quer só a gordura, e quando há um perigo, ele não vai socorrer a ovelha, não vai dar sua vida para a ovelha. E o terceiro tópico vai falar sobre isso, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro subtópico, o bom pastor. Versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. Né? Então a gente sabe que aqui o contexto direto fala desse mau pastor, desse mercenário, desse ladrão, né? Que entra por outro lado, a não ser pela porta, ou seja, ele tudo atravessado, tudo errado e não cuida, né, das ovelhas. A intenção dele é só roubar, matar e destruir. E a gente pode relacionar isso diretamente com o falso pastor, com o mau pastor, com o ladrão, com o mercenário, mas principalmente ao chefe deles todos, né? Que é o diabo. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. João 20:31, Romanos 8:29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode depender das suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira, né? Ele é o sumo pastor, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Porque ele se compadece de nós, pois ele já sofreu, né? Foi tentado de tudo, porém sem pecado, porque ele conhece a nossa fragilidade e a nossa necessidade, né? Quando nós suplicamos a ele, ele é aquele que pode interceder por nós de maneira especial. Então, quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. E o segundo subtópico, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas, né? Então, o mercenário está preocupado em dinheiro, né? Que ele quer pago para fazer algo e a preocupação dele realmente é só o pagamento e não as ovelhas. É claro que aqui a gente não discute a questão do salário do obreiro, né? O obreiro é digno do seu salário, é claro. A gente está falando do mercenário, aquele que só está pensando no dinheiro
ao invés de pensar nas ovelhas, né? Que o pastor tem que ter seu sustento, né? E a Bíblia até diz que tem aqueles presbíteros de dupla honra, né? Aqueles que se dedicam ao ensino, então, que ensinam bem o seu rebanho, então esse é digno do seu salário. Mas o missionário aqui não, ele não está preocupado na edificação da igreja, no cuidar das ovelhas, disciplinar, cuidar, exortar, tratar, mas ele só está preocupado com dinheiro. Então, quando vê o risco, o perigo, o problema, ele não se move ou ele deixa o lobo, né, ou o perigo alcançar as suas ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas, por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então vimos no Antigo Testamento que os pastores eram os líderes, no Novo da mesma forma, né? E hoje os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, né? Todos aqueles dons ministeriais que é para a edificação da igreja, mas o falso, aqueles pseudos, né? Acabam destruindo, acabam fazendo o rebanho espalhar, o rebanho ficar disperso, promover até essas divisões. Muitas das vezes, alguns até vêm pescar no aquário, né? Ou seja, abre a sua igreja e quer minar, né, outros rebanhos, né? Em vez dele ganhar almas para Cristo, ele vai buscar roubar as ovelhas de outros rebanhos. Tudo de forma fraudulenta, né? Claro que aqui não é motivado pelo amor, não é motivado por nada disso, mas apenas, né, agindo, né, como um legítimo mercenário. Terceiro subtópico, lobos vorazes versus bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. João 10:12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrina enganosa e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas, né? Então já tem um mercenário cuidando das ovelhas, aí vem alguém com um falso ensino, com heresia, o mercenário não está nem aí, talvez ele nem saiba, né, nem conheça, né, a palavra para poder combater. E ele deixa as ovelhas à mercê de qualquer um, né, e não tem esse cuidado de zelar pela sã doutrina. Esses têm intenções destrutivas, segundo Coríntios 2,17, geram divisões no rebanho, Tito 3,10 e dispersam as ovelhas, né, João 2,18-19 e 4, de 1 a 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas ou bom pastor. Mateus 7, 13, 14, Lucas 13, 24. Né? Como a gente lembra o Salmo 3, né? Que o salmista diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glórias a Deus. Graças a Deus, conhecemos o bom pastor, temos ouvido a sua voz e obedecido e nos relacionado com ele, a ponto de discernir a sua voz entre tantas outras vozes que existem hoje no mundo, nas mídias sociais, redes sociais, na internet, né? Que Deus tenha misericórdia e às vezes em algum púlpito que o pastor que deveria cuidar, zelar, acaba emprestando para um lobo cruel. Que Deus tenha misericórdia. Concluindo, o Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a. João 10:27. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Amém? Glórias a Deus. Então não percamos tempo com outras vozes, né? E estejamos com os ouvidos afinados a ouvir a voz do bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Só assim seremos guiados, né? Podemos entrar e sair e achar pastagem, podemos então ser direcionados às águas tranquilas e ao pasto verdejante. Louvado seja Deus. Próxima lição, eu sou a ressurreição e a vida. Então vamos estudar o capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer por essa lição. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, por o Senhor ser esse tão maravilhoso pastor.
que deu a vida por nós, que cuida, zela de cada um de nós, está nos guardando seu apreço, Pai, nos alimenta, nos dá água, Pai, sacia a nossa sede. Louvado seja o seu santo nome, continua nos livrando do mal, possamos também estar, Pai, discernindo, Pai, outras vozes para não nos confundir, Pai, para que possamos ouvir somente a Tua e obedecer. Deus Santo abençoa, usando da escola dominical, derramando suas bênçãos sobre cada um, Pai, sobre cada pastor e todos aqueles que compõem esse ministério, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.